Para quem não me conhece, eu sou Cristina Duarte, sou presidente aqui no PMI DF. É um grande prazer a gente estar aqui hoje com esse webinar, onde a gente vai falar sobre a evolução da certificação do CAPM. Quero agradecer demais as pessoas que estão aqui apoiando a gente, né? Nossos voluntários. Como vocês sabem, o PMI é uma associação voluntária. As pessoas se dedicam para fazer o retorno para a comunidade, né? Do conhecimento, levar para vocês a oportunidade de buscar um conhecimento balizado, né, com uma assinatura PMI, que é uma coisa muito relevante. E a gente conta com um corpo operacional bastante maduro, né? Então, o nosso parceiro, Carlos, é um grande conhecedor da certificação CAPM, tem propriedade para estar falando sobre isso, e com isso a gente vem conseguindo, né, com que a nossa comunidade tenha uma oportunidade maior numa prova de certificação, e mesmo para quem não vai se certificar, começar a se envolver com as metodologias, com as técnicas, com as ferramentas, os conhecimentos, ou mesmo o vocabulário da gestão de projetos. Hoje tudo é projeto, né? Então, é uma grande oportunidade. Eu quero mais uma vez agradecer Cláudia, voluntária que está aqui tocando esse projeto, Ana, nossa diretora de educação aqui no capítulo, Matheus, meu vice-presidente, né? Temos aqui outros voluntários do capítulo, porque é muito importante. É um webinar que vem trazer luz sobre uma grande oportunidade. Então, eu quero que vocês realmente absorvam e percebam essa oportunidade e vem com a gente, que vai ser muito bacana. Vou passar a palavra para a Ana. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cris, aí, pela abertura. É muito prazer estar aqui com vocês. Como a Cris comentou, estou como diretora de certificação. A Claudinha aí, nossa gerente de projeto, que está tocando esse projeto aí junto com o Carlos. Carlos, nosso parceiro, desde o ano passado, a gente está trabalhando junto aí para trazer o CAPM para toda a comunidade de gerenciamento de projeto. Tem trazido os grandes frutos. A gente tem tido muito retorno da comunidade, né, em fazer o curso, em certificar, e o Carlos hoje vai trazer várias atualizações aí para a gente sobre o CAPM, né? Vou trazer um pouquinho do conhecimento aqui do Carlos para vocês, né? O Carlos aí, ele é especialista em gerenciamento de projetos, governança, né, e gestão estratégica, professor e autor, pesquisador e mestre em sistema de gestão pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, diretor e fundador, consultor da Facility Manager, empresa aí com foco em gestão estratégica, com mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos, programas e portfólio, e também implementação de estratégia e gestão de diferentes segmentos. Atualmente, professor aí da Fundação Getúlio Vargas, né, desde 2008, foi um dos primeiros certificados em CAPM no Brasil, também certificado em PMP, em DASSM, AC, entre outros aí, outras certificações como Print, ITIL e outras certificações da vertente de agilidade. E também é autor aí do livro de CAPM, né, que traz também uma vertente bem consolidada sobre o CAPM, sobre como tirar essa prova de certificação. Então, queria agradecer aí, antes de mais nada, a todo mundo que apoiou aí para que esse webinar acontecesse, a Claudinho, o Matheus, a Gabi, a Cris, o André, todos aí que fizeram esse evento acontecer para toda a comunidade, né? E passar aí a palavra aí por Carlos e agradecer aí. Hoje a Claudinha vai estar como host do nosso evento, apoiando aí vocês. Passar a palavra para o Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aí conosco aí trazendo um pouco dessas atualizações aí do CAPM. Tem sido tão importante aí para a gente, né? Tá mudando a chave. Então, o Carlos vai trazer um pouquinho para a gente. E a todos, muito bem-vindos. Oi, pessoal. Boa noite.
Obrigado, Maria Cristina. Obrigado, Ana, Matheus, Cláudia, Gabriela, pessoal do PMI-DF. Meu agradecimento aí pelo convite, por estar com vocês em mais esse evento. Pessoal, de já eu já vou pedir desculpas, porque como a gente estava falando um pouco mais cedo, depois dessa atualização do Zoom que foi feita aí segunda-feira, a câmera está com alguma intermitência que a gente não conseguiu resolver ainda. Então, o máximo que vai acontecer é que a imagem vai ficar um pouquinho tremida, mas ela volta na sequência, tá certo? Vou com vocês um material, pessoal, para a gente ter aí um script a seguir. E eu vou pedir a gentileza e se alguém tiver algum problema de áudio ou vídeo, por favor, me avise para a gente poder aí corrigir imediatamente, tá bom? Muito bem. Acho que todos já devem estar vendo a minha tela. Boa noite aí, Cíntia, que está chegando agora. Eu vou ficar aqui fazendo essas correções aí de imagem. Bom, pessoal, como a Ana já fez a apresentação, eu deixo aqui para vocês os meus contatos. Já tem um QR Code que aponta para o canal do YouTube, onde a gente tem aí uma série de conteúdos, incluindo de projetos, que eu faço convite para vocês assinarem o canal. E uma pergunta que foi feita aqui no chat a gravação vai estar disponível no YouTube, fica gravado tanto no meu canal quanto no canal do PMI-DF. Eu convido a todos vocês a seguir, tá? E ficar atento aí a todos os eventos promovidos pelo capítulo, que além da proposta do CAPM, né, a gente tem outros eventos acontecendo aí simultaneamente ao longo de todo o ano e que eu convido todos aí a se engajarem aí com as ações do capítulo do PMI-DF. Muito bem, gente. Para a gente começar aí o nosso bate-papo, né, eu queria fazer uma reflexão aqui de início para a gente pensar o seguinte, né? O que está acontecendo hoje, né? E quando eu falo, gente, hoje, é exatamente o dia, né, 18 de janeiro de 2023, com as organizações. Né? Então, a gente tem hoje um cenário aí complexo no sentido de aprimorar processos de gestão, de adequar o negócio a novas tecnologias, né, que estão nascendo e acontecendo, que já é realidade. E quando a gente entra nesse cenário desafiador, a gente tem aí um papel fundamental para a gestão de projetos. Simplesmente porque a gestão de projetos ela é um meio para chegar no resultado. E quando eu falo resultado, você pode pensar em qualquer tipo de desejo, de objetivo estratégico, de necessidade, de adequação, de fusão, de criação de novos negócios, né, desejado por qualquer tipo de empresa. Né? Então, isso é importante entender que o gerenciamento de projetos, eu, Carlos, particularmente, não consigo ver outro caminho que não seja pela gestão de projetos para você chegar em um resultado. Então, vamos separar esse desafio ligado à gestão e à necessidade que as empresas têm de rever a forma de fazer. Né? Ontem eu estava vendo alguns insights, alguns chats do evento que está acontecendo, né, hoje, né, em Nova York, que é o maior evento de varejo do mundo, o NFC. Né? E é interessante, gente, como que a tecnologia está sendo aplicada dentro do evento. Você vai desde realidade virtual, usar holograma para poder fazer compra de roupa, acessórios. Então, as coisas estão evoluindo muito rápido. E o gerenciamento de projetos, ele se conecta por esta necessidade que toda e qualquer organização que tem um negócio precisa. E aqui eu quero deixar um ponto claro aqui para vocês. Gente, toda vez que eu falar negócio, você pode pensar que qualquer estrutura mínima que precise do mínimo de gestão, seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, é um negócio. Que assim, eu já estou falando assim, poxa, eu tenho aqui eu sou um órgão público, você tem um negócio. Eu sou uma organização não governamental, você tem um negócio. Eu sou o PMI, que é uma associação sem fins lucrativos, você também tem um negócio. Então, essa necessidade, né, ela não é só coisa de iniciativa privada.
A única coisa que difere uma da outra é exatamente que um tem fins de lucratividade e o outro não. Mas aquele outro que não tem, ele vai ter que cumprir as competências pelos quais ele existe, porque alguém vai estar pagando aquela conta, vai ter um orçamento, vai ter que gerar resultado de acordo com as competências que aquele órgão público, por exemplo, ou uma organização não governamental tem de cumprir e a sua razão de existência. Tá? E aí a gente entra para o início da nossa jornada, que é aonde que nasce a decisão do gerenciamento de projetos. Né? A gente precisa entender, pessoal, que tudo, né, de uma estratégia, tá? Seja ela aí de maneira formal, seja ela aí de maneira informal, né? A gente tem que pensar que a estratégia ela vai nortear o caminho que você tem para atingir um desejo de estado futuro. Se reinventar, se transformar, desenvolver novos produtos, novos serviços, construir coisas que não existem ainda, vai implementar o seu produto ou serviço junto ao seu cliente final. Eu sou uma empreiteira, vou construir prédio. Eu sou um órgão de P&D, laboratório farmacêutico, eu vou desenvolver drogas e vacinas experimentais. Eu vou criar startups, né? Eu vou desenvolver ali um serviço adequado com tecnologia para melhorar a experiência do meu cliente. Eu vou construir soluções tecnológicas para aumentar a capacidade de produzir valor do meu negócio, internacionalizar minha marca, adequar o meu negócio, melhorar a gestão, otimizar série de coisas que as organizações elas precisam, de certa forma, priorizar e adequar, considerando tudo aquilo que é feito no dia a dia, na rotina de uma organização. Então, essas ações, esses projetos que nascem para atender essas necessidades todas, eles precisam de uma série de práticas que vai te ajudar, primeiro, a você ter um senso de prioridade, para você saber, dado a sua limitação de recursos, seja de dinheiro, de tempo, de pessoas, para você adequar e você decidir, de acordo com a sua limitação, o que você precisa fazer e como fazer. Então, a estratégia, ela norteia a decisão. Só que tem um ponto que aí que entra, né, como a Maria Cristina falou, né, a expertise do profissional que entende de projetos. Né? Porque o gerenciamento de projetos, pessoal, ele, além de ter uma série de práticas para te levar até o resultado, principalmente, ele tem um papel ali importante para suportar a tomada de decisão de uma organização. Porque as coisas que vão acontecer ao longo da jornada do projeto, muitas vezes, ela vai necessitar de decisões e direcionamentos de pessoas que têm o poder de decisão na mão. É interessante porque toda vez que a gente discute isso, quando você vai entender um pouco que a maioria dos líderes ou gerentes de projeto do mundo não decidem, não têm o poder de decisão e autonomia na mão, então você já começa a entender que você vai navegar num ambiente que você precisa suportar tomar decisão. Porque hoje o que acontece? Se o seu projeto engargalar por algum motivo, você vai precisar de uma decisão que você não tem essa alçada para destravar ele, você pode ter o melhor plano do mundo, mas não vai adiantar nada. Então, você precisa saber se comunicar com as partes interessadas, você precisa construir uma série de coisas para poder manter a fluidez em direção até o resultado. E essas coisas elas precisam estar conectadas. Então, talvez uma das coisas bem bacanas que um profissional certificado hoje, que tem conhecimento, se especializou naquilo, investiu tempo e dinheiro para aquele conhecimento para a carreira é que ele vai desenvolver essa capacidade de se relacionar com partes interessadas, de materializar escopo, de planejar usando visões e abordagens diferenciadas para tentar encurtar o caminho ou atender uma regra de negócio específica. Então, hoje, a habilidade de gerenciamento de projeto, a gente que é envolvido com o PMI há muito tempo, desde sempre a gente entende o valor disso e a gente vem mostrando isso para a comunidade, da importância que esse tipo de conhecimento tem para qualquer carreira hoje no mundo. Até dos mais jovens, aquele que está iniciando, aquele que está numa graduação, por exemplo, até os profissionais mais sêniores. Que é um tipo de conhecimento que vai ser ali uma habilidade que vai somar com tudo aquilo que você já faz, respeitando a sua área de formação, a sua área de conhecimento e a sua área de atuação. Então, a gestão de projetos ela tem esse poder de mover e transformar
né, as coisas dentro da organização. Bom, como foi falado na abertura aí pela Maria Cristina, pela Ana, o mundo ele vai passando por mudança, vai passando por transformação, e essas práticas, elas também vão evoluindo. É interessante porque se a gente estivesse tendo esse webinar há 10 anos atrás, 2013, a gente não teria tanto entendimento que a gente tem, por exemplo, hoje para falar de agilidade, de outras abordagens, de outros tipos de ferramentas, de técnicas que já existem, porque elas foram aprimoradas e foram sendo desenvolvidas nos últimos anos. Então, é um tipo de conhecimento que ele vai estar constantemente sendo, né, reinventado e aprimorado. E a gente não pode deixar de falar também que a parte comportamental de soft skills, a parte pessoal, ela também precisa acompanhar isso. Porque talvez aí, né, a pessoa está acima de tudo que a gente está falando aqui do ponto de vista técnico do negócio. Mas essas práticas, elas também desenvolvem e aprimoram habilidades comportamentais, como, por exemplo, negociação, comunicação, falar em público, montar um plano, fazer uma construção com equipe para estruturar um planejamento. Então, a gente vai também, né, movendo essa parte comportamental. E é bacana, gente, eu estava numa reunião com 2 executivos, isso na semana passada, falando exatamente sobre o papel, né, que um profissional que tem posições de gestão ou que ele tenha definido para o futuro da carreira dele, ocupar uma posição de gestão, precisa ter de entender que ele tem ali aquela visão de autoconhecimento, sabe? Bom, ele sabe no que ele é limitado, no que ele pode melhorar, mas ele tem o senso de usar a equipe dele para, potencializar a parte comportamental que ele, como líder, tem ali desenvolvido. E os pontos de melhoria e habilidades que ele não domina muito, usar a equipe de uma maneira cinética para melhorar o desempenho de um time, de uma equipe. Exatamente com esse senso de explorar habilidades comportamentais. E é bacana porque o gerenciamento de projetos também te proporciona isso. É parte desse papel. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de características da certificação, e aí a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Só que aí o que acontece, gente? Vamos considerar aí umas 2 décadas, ali pouco mais de 2 décadas para cá. Bom, surgiu, né, uma coisa que hoje em dia, né, é muito falado, né, é muito abordado no sentido de conexão com as práticas de projetos, que é a agilidade. Então, para quem não ouviu ou nunca ouviu falar, eu digo que é uma questão de tempo, porque é um termo que nasceu, né, ali em paralelo e que hoje a gente pode dizer que ele está extremamente conectado, né, faz parte, enraizou com o gerenciamento de projetos. E quando a gente fala agilidade, a gente precisa entender que nada mais, nada menos do que uma mentalidade, um mindset que tem alguns princípios que norteiam esse pensamento, que vai te ajudar ali a ter um comportamento direcionado, de acordo com os princípios. Talvez olhar para o cenário e eliminar a burocracia, focar naquilo que realmente tem valor, né? Ter um senso ali de colaboração. Né? Então, você tem ali uma série de princípios que vai nortear a tua mentalidade e o comportamento seu e da sua equipe. E aí, o mindset, ele acabou dando origem no mercado a abordagens e métodos técnicos, do ponto de vista de aplicação de ferramenta técnica e processo, que tem ali uma série de princípios que sustentam por que aplicar daquela forma, por que construir daquela forma e por que, né, ter ali um direcionamento do projeto daquele jeito. E aí hoje a gente chega, né, e isso talvez seja, acho que uma das... Eu diria para vocês que se eu pudesse assim, elencar de tudo que a gente estuda, né, que a gente lê PMBOK, bibliografia, que a gente se prepara para fazer a prova de certificação, talvez entender hoje as abordagens que você pode usar em um projeto de acordo com a sua característica, com a sua natureza, seja uma das coisas mais legais, tanto para o profissional quanto para a empresa. Porque quando você tem ali um projeto, você tem ali características de negócio,
usam tecnologia, é uma mineradora, é um órgão público, enfim. Você tem ali uma característica que você está dentro de um ambiente. Então, você, quando tem hoje abordagens diferentes, você tem ali caminhos diferentes que você pode usar da tua jornada até o resultado. Então, você tem desde um modelo, né, ali com foco muito em controle e detalhamento, até modelos mais leves, simplificados, trazendo, né, esse mindset ali de uma maneira mais clara. Então, observa que você tem caminhos diferentes. Então, hoje, um profissional que tem esse conhecimento, ele tem, né, as competências preparadas para entender contextos e adequar e adaptar o contexto que o seu projeto está. Então, gente, isso aí é uma coisa que vale ouro no mercado. Você vai conversar com o empresário, com o diretor, com o gestor e, né, fala assim, não, se eu tivesse um profissional que tivesse essa capacidade de me orientar, de implementar isso rápido, esse caminho aqui por aqui é melhor, isso aí é uma coisa que vale ouro, talvez seja uma das coisas bem assim bacanas que hoje um conhecimento de gestão de projetos pode proporcionar para você profissional, né? E aí outro ponto também é que você pode perguntar assim para mim, Carlos, tudo bem, eu entendi que a gente tem hoje abordagem diferente, mas como é que eu vou conseguir analisar um contexto que, por exemplo, eu não domino, né? Então, por exemplo, eu era de uma empresa de tecnologia e hoje eu vim atuar numa empresa de mineração que usa tecnologia, mas não é uma empresa de tecnologia. Então, gente, assim, uma das coisas que é a evolução é justamente entender, né, o negócio para que você aumente a tua capacidade de aplicar conhecimento. E eu tenho falado muito isso em palestras, em aulas e em clientes. Quando eu dou aula, né, como a Ana falou, eu já sou professor de 2008, né, hoje eu dou aula só num lugar por conta de agenda, que é na fundação, mas eu tenho conversado, né, quando eu dou palestras, às vezes em universidades, enfim, que, gente, hoje em dia, você conseguir ter um conhecimento mínimo dentro de qualquer negócio que você venha atuar ou que você atue, é muito mais fácil e simples do que era 15, 20 anos atrás. Você, por exemplo, fazer um curso hoje de engenharia de poço para entender o que é perfuração de plataforma de petróleo onshore, offshore. Gente, fazer um curso desse há 25 anos atrás era uma coisa inimaginável, caríssima, né? Então, e hoje em dia, gente, com o acesso que a gente tem à informação, isso não é nada complicado. É claro, gente, que eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai virar expert em qualquer tipo de negócio que venha atuar, não é isso, mas é você entender o mínimo do negócio para você poder construir essas práticas da melhor maneira possível, de acordo com o seu conhecimento. Então, entender o contexto passa de entender o negócio, entender ali o que está por trás da organização, para poder fazer essa adequação. E, claro, gente, existem tipos de negócio hoje no mercado que a forma como o mercado enxerga aquela natureza de atuação, ela vai te orientar o caminho a seguir. Então, vamos dar um exemplo. Se você vai pegar hoje um projeto que tem alguma solução tecnológica, desenvolver um aplicativo, um sistema, o que for, então você usar uma abordagem ágil na íntegra é possível. Uma ferramenta aí ágil para você gerenciar escopo, desenvolver lá com a equipe de desenvolvedores, os squads, que são termos muito usados hoje de agilidade, e você flui. Agora, se você pega uma obra pública, por exemplo, é um tipo de projeto que a natureza exige muito controle. Então, você vai ter que usar uma abordagem mais preditiva. Se você vai pegar ali no início do projeto, escopo, prazo e custo detalhada por completo nos momentos iniciais do projeto e vai usar aquilo ali como um plano mestre. Então, observa que eu estou dando 2 exemplos de caminhos diferentes. Até porque se você chega hoje para um engenheiro civil e fala, vamos usar agilidade numa obra pública, ele vai falar, olha, eu tenho limitação para fazer isso. Ele pode usar pedaços ali da agilidade, mas ele não vai ficar livre de ter um tempo gasto em muito detalhamento, controle, né, e, consequentemente, planejamento. Então, pessoal, a gestão de projetos hoje, ela proporciona, né, e uma coisa que eu falo, gosto de falar e bater muito nessa tecla, que uma vez especialista, você domina essas práticas, e aí desde o nível mais júnior até o nível mais sênior, você tem um leque para explorar profissional, porque você não precisa se limitar à área de atuação. Você vai estar apto a aplicar e adaptar essas práticas em qualquer área. É claro que para determinado tipo de projeto,
a experiência ela vai ser requerida. Né? Dificilmente hoje uma empreiteira que vai contratar um gerente de obra para uma obra de anos vai aceitar um profissional de TI. Mas é possível um profissional de TI também, ali com experiência, virar chave. Eu costumo sempre dizer que eu sou exemplo. Eu já gerenciei projeto de expansão de planta fabril de obra, de construção de unidade de produção, sem ser engenheiro civil, que é a minha formação na área de tecnologia. Mas, naturalmente, na minha equipe, eu tinha um engenheiro civil habilitado ali com o CREA para que ele pudesse ali assinar sobre o ponto de vista técnico da obra. Por quê? Porque eu, nas competências na legislação, eu não posso fazer isso. Mas eu fui gerente de projeto. Então, estou mostrando para vocês que o leque de opções que todo mundo que se especializa tem como oportunidade para a carreira. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Notem, pessoal, que o que vocês estão vendo agora talvez aí seja um dos slides mais básicos que a gente vai ter aí no nosso bate-papo de hoje, que é exatamente você entender o que é um projeto. As maiores bibliografias do planeta, incluindo o PMBOK, que nós vamos falar dele daqui a pouco, define, né, que você tem um projeto, como se fosse temporário, para criar alguma coisa que não existe, seja um produto, serviço ou resultado. E aí, assim, uma das grandes forças que eu vejo na certificação CAPM, bate-papo de hoje, a gente vai falar dela daqui a pouco, é que ela te prepara como ponto de partida para outros passos, outros patamares que você venha a dar na sua carreira de acordo com o seu desejo. Você vai falar assim para mim, Carlos, olha, eu sou um desenvolvedor de software, por exemplo, e eu quero me especializar em agilidade. Ótimo. Então, você vai entender fundamentos, depois você faz o seu caminho para agilidade. Não, eu quero ser um especialista em gerenciamento de projetos completo, para eu saber lidar com modelos híbridos, com agilidade, preditivo, ótimo. Aqui é o ponto de partida. Eu quero fazer o meu MBA, ótimo, aqui é o ponto de partida. Então, entender essa parte de fundamentos, né, passa a te dar um olhar para quando você for adquirir outros conhecimentos complementares no futuro, a tua base está bem construída. E é uma boa base. Que a gente vai entender por que o gerenciamento de projetos com decisão integra partes interessadas, é um meio de transformação para qualquer negócio, desenvolve uma capacidade de transformar ideia em realidade e, consequentemente, aumenta a geração de valor. E aí, geração de valor, por mais subjetivo que seja, você pode pensar gerando valor para o seu time, para a sua empresa ou para o seu cliente final. Hoje em dia é muito falado sobre você colocar o cliente como centro da decisão, né, do ponto de vista de estratégia, de organização. Então, você passa a desenvolver essa capacidade. E eu tive uma oportunidade bem bacana no final do ano passado. Eu participei de um treinamento executivo de UX, né, que é User Experience, que é a experiência de usuário. Né? E eu tive lá numa turma lá que devia ter mais uns 9 empresários comigo, né? E alguns profissionais que eram executivos de empresas que focam muito nesse tipo de coisa. E é impressionante como esse tipo de conhecimento, que é muito falado hoje no mercado, é conectado com o gerenciamento de projetos, e como o gerenciamento de projetos potencializa a aplicação de conceitos como esse. Colocar o cliente ali, entender, ouvir as dores, modelar uma solução, usar ali uma abordagem ágil para responder com velocidade uma mudança imposta pelo mercado. Então, uma coisa, a gente vai puxando a outra. E o que é interessante, que a engrenagem, talvez, aí, motora de tudo isso é a gestão de projetos. Não é? Muito bem. Então, aqui, vamos seguir mais um pouquinho. Entender aí uma questão importante, que hoje, eu tenho falado isso já há algum tempo, pessoal, que quando a gente vai olhar para o mercado e entender ali ferramentas e técnicas, eu costumo dizer o seguinte: o que hoje está disponível para qualquer um de nós, em termos de conhecimento e prática, de ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas em projetos, no meu entendimento, eu acho que a gente já tem muito mais do que a gente precisa. Sim, você vai pesquisar sobre métodos de projetos, sobre metodologias, sobre ferramentas. Gente, é um universo de conhecimento. De A a Z, desde ferramentas mais simples até ferramentas super complexas que custam milhões de dólares. Mas se você for olhar para isso, né, do ponto de vista de especialização, nós já temos muito mais do que a gente precisa.
A gente hoje precisa o quê? Aplicar, né, conhecimentos para usar isso de uma maneira mais eficiente possível. Então, não precisa ter uma Ferrari, talvez ter um carro mediano ali vai te ajudar a levar um resultado. Então, hoje, né, essa confusão que muitas vezes o mercado acaba gerando armadilhas por não saber diretamente esses conceitos, muitas vezes acaba a empresa, eu vou investir muito, mas eu vou comprar uma ferramenta muito mais do que eu preciso. Isso é um exemplo. E aí, se você não fizer o uso efetivo dessas práticas, você tira a credibilidade do gerenciamento de projetos para a organização. Não é? Então, e eu digo para vocês, gente, que aí é uma afirmação, gente. Eu, com a experiência que eu tive, né, eu tive aí a oportunidade de ser um dos primeiros CAPMs certificados na América Latina, isso por volta de 2006, 2007. E para quem não conhece essa história, eu tinha feito o exame do PMP, que é a maior certificação, né, do PMI, uma das certificações mais conhecidas mundialmente de gestão de projetos, e eu tinha sido reprovado na prova. E aí eu tinha feito o curso, né? Você tem investimento de curso, de tempo, e ele faz simulado, aquela coisa toda. E aí eu mandei um e-mail para o PMI na época, que tinha quase nada em português, e aí pedindo revisão da minha prova, porque eu não aceitava, porque eu tinha sido reprovado. Eu achava que eu tinha, né, estudado bastante, feito simulado, estava chateado. E aí falaram, olha, essa prova é toda automatizada, dificilmente está errada. Mas existe uma certificação recém-lançada, que era muito nova, pouco conhecida, chamada CAPM. Quando eu fui ler e entender as características dessa certificação, eu falei, poxa, era daqui que eu deveria ter começado. Por quê? Apesar de eu atender os requisitos para fazer a prova do PMP, porque na época eu era líder de um projeto já há mais de 2 anos, né? Eu trabalhava na Xerox, na época que era uma empresa de tecnologia, eu conseguia atender os requisitos para fazer o PP, só que eu não tinha experiência. Então, eu não passei, e aí apliquei para o CAPM, passei com 95% de acerto. Na época, o PMI dava o percentual que você tinha, como se fosse a tua nota na prova. Hoje em dia isso mudou, né? É um pouco diferente. E aí eu falei, poxa, é daqui que eu tinha que ter começado. Então, ao longo dessa jornada aí, né, eu tive a oportunidade de orientar e conversar com muitas pessoas que passaram pela mesma coisa. Porque, assim, gente, eu afirmo para vocês, é muito melhor ter um CAPM bem certificado do que, às vezes, ter 5 PMPs que não tem nenhuma experiência. Você pode pegar uma pessoa, atende o requisito, ok? Vai lá, faz a prova, tem memória fotográfica, passa na prova, aí vai para o mercado. Aí, quando vai jogar o projeto na mão da pessoa, e eu não tenho experiência, o projeto é muito grande, consigo. Então, gente, eu acho que isso vai partir de cada um de nós. É entender esses perfis de cada uma dessas credenciais e falar, não, meu perfil para começar é esse. Você pode sim, vai fazer o CAPM, já tem a bagagem, fez experiência, faz o PMP, né? Tem alunos que tiveram com a gente no workshop que a Maria Cristina e a Ana falaram, a gente vai falar dele daqui a pouco, em 2023, se certificaram e já tem a meta para fazer o PMP já ali em 24, no meio do ano que vem. Então, já estão se desenvolvendo e preparando para isso. Por quê? Porque como já são CAPMs, já entendem o projeto, já conseguem tabular a hora de experiência que eles estão ganhando para falar, e agora eu vou para o PMP, vou dar um patamar. Isso é um ponto importante, pessoal, que, né, passa a ter esse conhecimento, mas aqui a gente começa a mostrar ainda mais o valor. Quando a gente fala em profissionais sendo certificados, a gente pode ter 2 perfis de pessoas. Então, imaginem isso. Essa fala é para todos que estão aqui ouvindo. Você pode falar assim, eu quero, para a minha carreira, me tornar um expert em gestão de projetos. Então, você tem um caminho para seguir. E você pode ser um outro profissional que pode falar assim, não, eu sou um engenheiro ou uma engenheira, sou advogado, advogada, sou um administrador, sou um desenvolvedor, eu não quero ser especialista em projetos, mas eu quero ter essas habilidades para somar no meu dia a dia. Isso é um outro caminho. E é legal que o CAPM atende os 2 caminhos. Porque tem gente que não vai querer assim. Eu, Carlos, alguns anos atrás, eu tomei a decisão da carreira toda e me dedicar só à parte de gestão de projetos e estratégia. Foi a virada de chave que eu dei. Eu era de tecnologia, fui analista de sistemas, trabalhei com desenvolvimento, infraestrutura, telecomunicações. Depois eu virei, me especializei e desde então sigo nisso. Investi no meu tempo, em gestão de projetos, outras abordagens complementares, porque eu fiz da minha carreira
uma carreira orientada à gestão de projetos. Mas, gente, eu já conheci muita gente que certificou como CAPM e aquilo ali agregou um valor para ela, para a atividade sim que ela tinha ali, como um profissional técnico, uma área mais operacional, mas que está somando. Até porque a gente passa a ter uma visão muito boa de processo, de olhar e ali com uma visão de qualidade, saber onde é que o processo está falhando. Isso tudo, gente, esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento ajuda a gente a olhar e ter uma navegação aí mais confiante no nosso dia a dia. Então, eu já deixo claro aqui para vocês, o PM ele não é uma obrigatoriedade de você ter que se tornar um expert mesmo, especialista ali, pós-graduado, certificado, com experiência em gerenciamento de projetos. Tá? A Cíntia está dando aqui um depoimento, né? Mais ou menos aí se identificando aí com essa fala e usou aí o tempo aí de pandemia, né, para se certificar. Muito bacana ter esse feedback, Cíntia. Eu também usei a pandemia aí, principalmente ali 2020, que foi um ano um pouco complicado, né, para o mundo inteiro, para também aprimorar meus conhecimentos. A gente tinha uma incerteza muito grande do que viria pela frente, né? Ali a gente achava que quando começou a pandemia, vai ser uma coisa rápida, vai durar um mês, daqui a pouco acaba. Aí começou 2 meses, 6 meses, um ano, né? E ainda estamos em pandemia, só que hoje, claro, né, o cenário ele é muito mais satisfatório no sentido da gente conhecer mais sobre o vírus, sabe? Então, hoje a incerteza ela reduziu. Ainda temos desafios, ainda estamos em pandemia, mas hoje a gente consegue já navegar o momento de hoje muito mais tranquilo do que foi em 2020, né? Pegando esse exemplo da Cíntia, né? Uma das coisas que eu acho também muito bacana, né, é você ter ali uma preparação para você navegar com incerteza dentro de projetos, que é uma coisa que a gente até tivemos um workshop só sobre isso no evento do PMI-DF no final do ano passado, em novembro, onde que é uma grande tendência, né, que é você desenvolver essas práticas de saber navegar na incerteza, por causa da volatilidade, por causa de cenários incertos, né? Vocês devem estar acompanhando, né, o que está acontecendo atualmente, né, hoje, né, com o setor de varejo no Brasil, por conta do cenário da Americanas.com, que, né, então isso já está gerando tendências, ondas, uma série de necessidades, transformação, mudança, que vai impactar o setor, que hoje é um dos maiores setores, né, do mundo, que é a questão de varejo, principalmente varejo online. As pessoas mudando a forma de consumir, né, e adquirir produtos, né, do consumo, usando as plataformas de e-commerce, por aí vai. Então, gente, isso é uma prova, isso está acontecendo hoje, é realidade. Você botar aí as principais mídias hoje do país estão falando sobre a questão do varejo, do impacto que a Americanas.com gerou no varejo. Então, nas plataformas aí de e-commerce. Isso mostra, gente, o quão volátil, né, incerto o mercado com uma ou outras notícias como essa pode impactar nossos projetos. E exatamente, gente, é isso que é esperado de profissionais que têm essas habilidades. É exatamente o quê? Usar isso que vocês estão vendo aqui de ferramenta técnica cada vez mais de maneira mais estratégica e menos operacional, menos mecânica. E aí eu volto a falar, nós temos à disposição muito mais ferramenta técnica do que a gente precisa. Isso pode ser uma oportunidade, mas também é um problema porque você precisa de experiência para saber costurar e desenvolver essas soluções. Mas ainda assim é um conhecimento que é extremamente importante para qualquer negócio. Bom, seguindo aqui, pessoal, eu vou agora entrar e falar um pouquinho da certificação CAPM, que, assim, tem Eu lembro de, alguns anos atrás, conversando com o Ricardo Vargas, que é um grande amigo nosso aí, do PMI-DF, também teve com a gente aí em novembro, aí em Brasília, que ele gravou um podcast falando exatamente com esse nome aqui mesmo, o poder da certificação CAPM. E por que o que ele quis dizer com poder? Porque se você comparar com outras certificações de mercado, você tem um investimento menor, porque é uma certificação ali, vamos dizer assim, ponto de partida.
né? E você tem ali, até para o próprio profissional, um valor de tempo e dinheiro muito menor do que você fazer uma certificação de PMP, de SAFe, outras certificações de mercado. E aí, gente, até para o ponto de vista de quem patrocina uma empresa que tem algum programa de incentivo, né? Eu já tive alguns alunos que a empresa custeou a prova, eu já tive um projeto até em 2020, né? Aproveitando aí na pandemia, né? No feedback da Cíntia, eu fui procurado por uma empresa que certificou 20 CAPMs de uma tacada só, porque eles tinham um contrato, e nesse contrato tinha exigido que todos que trabalhavam com o projeto tinham que ter o CAPM pelo menos. Então, do ponto até de vista de investimento, ela tem ela é muito mais simples, né, rápida e com um preço menor se comparado com outras, né? E uma coisa que a gente, né, gosta sempre de esclarecer, pessoal, é que o CAPM ele pode e deve também ser gerente de projeto. E se você falar assim, Carlos, eu li aqui que é só para técnico, não. Na verdade, a gente tem ali, até porque para uma pessoa que deseja se especializar nisso e se tornar um gerente de projetos com experiência, vai precisar gerar essa experiência. Então, o CAPM ele pode gerenciar projetos, sim. E, de novo, eu fui o caso que gerenciei projetos até na cifra de milhões de dólares na época de tecnologia, sendo CAPM. Tá? E eu usei o conhecimento, daí fui aí bancado pelos meus superiores, porque a empresa estava precisando desse conhecimento na época. Não tinha, né? Só tinha se não me engano, só tinha um gerente que era PMP, mas ele era gerente funcional. Então, ele não tinha tempo para gerenciar projeto, ele tinha que gerenciar dele. Passavam para mim, né? Então, pensem nisso, né? Porque é para gerenciar projeto também. Além disso, pessoal, isso é muito importante que eu vou falar agora. Ela é uma certificação muito focada também para pessoas que desenvolvem papéis de gestão, como coordenador, um executivo, um líder. Por quê? Porque essas pessoas elas não gerenciam o projeto. Elas estão ali no papel de tomador de decisão. Mas aí tem um ponto. É importante para falar a mesma linguagem que os gerentes de projeto que atuam sobre a gestão dele. Então, vai falar o que é uma EAP, uma análise qualitativa, o que é uma sprint, o que é um sprint review, o que é um stand-up meeting, por aí, uma série de termos técnicos que você precisa falar na mesma linguagem do seu gerente. Então, o CAPM coloca todo mundo na mesma linguagem. Tá? E aí é um ponto que a certificação ela atesta o teu conhecimento nessas práticas para o mercado. Assim como todas as outras, é uma certificação reconhecida internacionalmente e que é um ótimo ponto para potencializar qualquer carreira, como eu já falei algumas vezes hoje. Tá? Só que o que aconteceu, gente? Como as coisas vão mudando e vão evoluindo, né? Na versão atual do exame, né, eu diria para vocês que 100% da prova ela é focada e baseada no guia PMBOK, que é o Guia de Melhores Práticas sustentado pelo PMI. É a maior bibliografia, né, do planeta usada para gerenciamento de projetos. Então, eu diria para vocês o seguinte, deixa eu ver que eu estou aqui na biblioteca do meu escritório, mas não está aqui fácil. Eu tenho aqui um impresso do PMBOK, mas está um pouquinho distante. Se você pudesse fazer a prova com o PMBOK debaixo do braço e colar, você ia acertar quase todas as questões, porque o conteúdo é do PMBOK, tá? Só que aí o que acontece? Né? As coisas vão mudando, tá? Então, o que o PMI fez? O PMI fez um estudo e começou a entender o seguinte, olha, um profissional que tem esse conhecimento nas melhores práticas, somente o PMBOK não é mais suficiente. Tá? Ele continua tendo a maior parte do conteúdo da prova. Só que o PMI está fazendo? Não, agora nós vamos atualizar o exame e nós vamos incluir outras bibliografias complementares. Tá? O Matheus acabou de compartilhar aí para a gente no link, né, para vocês entenderem, para quem não conhece, o que é o PMBOK. Então, hoje, gente, o que está acontecendo? O foco da prova ele vai ter o guia PMBOK e outras bibliografias complementares. Então, a gente tem aí agora um desafio que o conteúdo está ficando, assim, ele dá mais trabalho, mas ele vai somar ainda mais para a nossa carreira, porque a gente vai ampliar o conhecimento. Bom, toda certificação do PMI, para você fazer a prova, você precisa ser elegível.
E o PMI ele vai te exigir algumas informações e requisitos que você precisa atender para ele poder falar assim, olha, a Maria Cristina está aprovada para fazer a prova. E quando a gente fala no CAPM, a gente tem um requisito que tem que ser atendido. Ou você tem que ter um curso de, no mínimo, 23 horas em gerenciamento de projetos, ou 1.500 horas de experiência em projetos, desempenhando qualquer papel. Seja um membro de equipe técnica, um líder, um coordenador, o que for. Mas você precisa ter 1.500 horas. E tem forma de você tabular e apresentar isso. Tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do workshop que a gente está lançando, o workshop 2023, em que o workshop hoje ele já te pré-aprova para fazer a prova. Né? Você já sai elegível para fazer a prova, porque o workshop ele cumpre a carga horária, tem 24 horas entre conteúdo, aula, exercício, dinâmica, leitura, e aí você já sai elegível para fazer a prova. Até porque o workshop sendo oferecido por um chapter como o PMI-DF, isso aí já é um ponto aí que você ganha, você não vai ter que se preocupar com auditoria. Que é assim, gente, às vezes o PMI ele audita de maneira aleatória uma pessoa que está sendo candidata a uma certificação. E aí você tem que apresentar os comprovantes. Você falou, ó, eu disse aqui que eu fiz um curso de 24 horas no workshop lá com o Carlos do PMI-DF. Opa, cadê o comprovante? Então você tem o certificado, que está lá assinado bonitinho, você manda lá no sistema, o PMI, ok. Ah, não, eu tenho que ter as horas comprovadas. Alguém vai ter que assinar que você tem aquelas horas atestando o que você falou, você manda, tal de tal, ok. Então, né, você tem que cumprir esses requisitos. E, por fim, eu acho que um ponto importante é que o processo de renovação foi alterado de 2020 para cá. Antes, você tinha que fazer a prova uma vez a cada 5 anos e renovar por mais 5. Então, vamos supor, você certificou hoje? Se você quisesse renovar daqui a 5 anos o seu CAPM, você tinha que fazer a prova de novo. Por que isso? Para garantir que você sempre estaria atualizado com a versão atual do PMBOK, que era atualizado de 4 em 4 anos. Só que isso mudou. Então, desde ali de 2020, o PMI ele alterou e padronizou com todos os outros processos de recertificação do Programa de Certificação Internacional. Então, agora, você tem uma certificação que é válida por 3 anos e a cada 3 anos você tem que reportar o que a gente chama de PDUs, que são unidades que você conquista estudando, dando aula, sendo gerente de projeto, sendo voluntário do PMI, para conseguir renovar por mais 3. Então, uma renovação, né, que a partir do momento que você coloca essas PDUs, você vai se atualizando, renovando a sua certificação. É claro, gente, que tem pessoas que, eu vou fazer o PMP, depois eu não quero mais ser CAPM. E tem gente que fala, não, eu quero renovar o meu CAPM e o PMP. Como conheço vários que mantêm, como eu, as duas credenciais. Tá? Então, esse é o ciclo, a nossa jornada de uma pessoa que deseja se certificar como CAPM. Tá? Muito bem. Seguindo aqui, gente, se vocês tiverem... Bom, a gente perguntou aqui, tem valor financeiro para renovar? Sim, tem. É um valor, não é um valor alto, mas ele é diferenciado para quem é filiado ao PMI e quem não é filiado. Tá? E, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas está em torno de 30 ou 40 dólares. Você paga e renova por mais um ciclo. Tá? E filiado ao PMI, naturalmente, ele tem um desconto aí melhor. Tá certo? Então, só falando isso aí em relação à renovação. Gente, do ponto de vista de conteúdo, tá? Então, a gente está falando sobre a atualização do CAPM, que é o nosso objetivo do bate-papo de hoje. Filiação, sim, é paga também. Você tem a filiação profissional e a filiação de estudante. Tá? Para quem é estudante aí, está fazendo um curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, todos podem aplicar na filiação categoria estudante, que tem um valor também diferenciado se comparado ao profissional. Tá? Gente, o que é o conteúdo do exame? Espera aí que eu estou recebendo aqui mais uma pergunta. Não, então é o seguinte, vamos lá. Uma coisa é você pagar a sua filiação. Então, a filiação tá mantida ali por 1 ano, e você a cada 1 ano vai renovando. Tá? Então, aqui tem os benefícios. Tem desconto no valor da prova, pode baixar o PMBOK, outros padrões
que é um dos grandes benefícios aí do filiado, tá? E no caso da recertificação, a cada 3 anos, se for seu desejo renovar, você paga uma taxa complementar, mas sendo filiado diferenciado. É assim que funciona. A filiação é anual, tá? E a renovação da credencial é dentro do seu ciclo, de 3 em 3 anos. Tá certo? Pessoal, se tiver mais dúvidas aí, podem colocar que a gente está aqui para esclarecer. Gente, vamos lá. Qual é o conteúdo que hoje passa a ser exigido no exame CAPM? Então, hoje você já pode fazer o exame dentro desse conteúdo aqui. Em vez de ter o PMBOK, área de conhecimento, capítulo 1, aí capítulo 4, integração, capítulo 5 até o 13, partes interessadas, né? Isso mudou. Em setembro de 2021 foi lançado o PMBOK 7ª edição. Ele tem uma visão contemporânea, com agilidade, com domínios, princípios, né, que sustentam essas práticas, né? E aí você tem uma visão ali menos ferramenta e técnica e mais, né, alto nível de fundamento de projeto. E a gente explica isso no workshop. A gente tem hoje 4 domínios, em que cada domínio desse é um percentual das questões que vão cair no exame. Tá? Então, você tem um domínio que é fundamentos e conceitos básicos de gerenciamento de projeto. Fazendo uma analogia às edições anteriores, seriam os 3 primeiros capítulos do PMBOK. Você tem um domínio somente para metodologias preditivas, ali usando ferramenta técnica, grupo de processo, iniciação, planejamento, aquela coisa toda. O domínio 3, para metodologias e frameworks ágeis. Tá? E o domínio 4, estruturas, frameworks para business análise, análise de negócio. Então, hoje, ela vai estar exatamente neste conteúdo. E cada conteúdo desse tem o que ele chama de task ou tarefa. Então, domínio 1 tem 5 tarefas, macro. Domínio 2, 3. Domínio 3, 5 tarefas. E o domínio 4 tem 6 tarefas. Então, hoje, para o aluno se preparar para a prova, ele tem que entender essas tarefas. Naturalmente, cada tarefa dessa vem com conteúdos ali, explicando o que é, como é que aplica, o que é ferramenta, o que é técnica, o que é uma abordagem aí de levantar requisito, entender, conectar com o negócio. Então, hoje, tudo isso, né, passa a ser exigido no exame de certificação do CAPM. Tá? São esses 4 domínios. A gente está agora em processo de lançar o novo workshop. Né? A gente tem a turma agendada para o dia 31 de janeiro, que vai começar. Ele vai ser na modalidade live, ou seja, aulas ao vivo, né? Dentro de um calendário definido, né? São, se eu não me engano, 8 aulas, né? E tem aí uma parte para fazer exercícios simulados, tá? E provavelmente vai ser o primeiro workshop no Brasil dentro desse modelo que vocês estão vendo aí, lançado aí pelo PMI-DF, aí em parceria, tá? Então, o nosso workshop vai ser essa figura aqui que vai nortear o nosso conteúdo de preparação. Muito bem. Pessoal, eu tinha falado que a prova ela não necessariamente está somente no PMBOK, né? Tem outras bibliografias. Então, hoje, as bibliografias básicas recomendadas pelo próprio PRIAMAI para este novo exame são essas que vocês estão vendo aqui. Tem o PMBOK, que é a mais importante, é a que tem maior conteúdo, maior percentual de questões. Você tem ali o guia de análise de negócio, a parte de guia prático de análise de negócio, o guia prático ágil. Então, esses 4 primeiros que vocês estão vendo são padrões do próprio PMI. Então, quem é filiado tem direito a baixar gratuitamente, assim, gente, entre aspas, o valor da sua filiação paga esses downloads, para você ter uma cópia digital autorizada, que vai sair com o seu nome no rodapé, até porque, né, a gente tem que tomar muito cuidado com cópia não controlada, com pirataria, isso não pode, mas você baixa esses 4, você como filiado, você pode baixar esses 4 guias, que você vai poder ler, vai poder somar e complementar o seu estudo, tá? Então, eu acho que um dos maiores benefícios, assim, do ponto de vista até financeiro, de ser filiado é esse. É ter o desconto na prova e baixar esses guias. Para vocês terem noção, só o PMBOK na Saraiva hoje, ele está em torno de R$500. Isso paga a sua filiação, que vai te dar uma série de benefícios, não só o PMBOK, mas todos os padrões do PMI você pode baixar e ter direito a uma cópia digital
autorizada que vai sair o seu nome lá no rodapé. Tá? Isso eu falo muito dos alunos de MBA que geralmente perguntam, querem que né, comprar um PMBOK hoje na Saraiva, você paga o valor da sua filiação dentro do Instituto. Tá? E, além disso, ele indica outros 2 livros aqui, que é o livro de perguntas e respostas sobre gerenciamento de projeto e um livro do gerenciamento de projetos efetivo, que fala de tradicional, né, ágil, híbrido, que é uma bibliografia que também vai, né, ajudar a entender e preparar o conteúdo para o exame. Tá? Então, gente, essa é... Opa, perdão, que eu fui demais aqui, perdão. Só um minutinho, pronto. E aí eu preciso só explicar para vocês um ponto, gente, para ficar claro para todo mundo, o seguinte. O PMBOK, até a 6ª edição, ele tinha dentro da sua estrutura toda a parte de ferramenta e técnica, que é o que a gente chamava de que hoje é chamado de modelo de grupo de processos. Era um processo que tinham 10 áreas de conhecimento agrupadas, e essas áreas de conhecimento tinham uma série de processos e ferramentas e técnicas. Era assim, o exame caía muito disso. Agora, o que o PMI fez? Ele desacoplou essa parte de ferramentas e técnicas e colocou numa plataforma digital chamada Standard Plus, que é uma plataforma digital que o filiado acessa para ver o que é uma EAP, o que é um plano de riscos, uma análise quantitativa, um gráfico de dispersão, essas ferramentas que são aplicadas. Aí você vai perguntar assim para mim, Carlos, mas se eu não for filiado e eu não acesso essa plataforma, eu posso fazer workshop? Pode, porque isso é um complemento de tudo isso que a gente vai ver no workshop dentro da apostila do conteúdo. Porque assim, gente, qual é a ideia do workshop? O workshop é para encurtar o tempo de preparação que você teria se você tivesse que ler todos esses conteúdos aqui. Então, o que a gente faz? A gente otimiza e nas 6 aulas, nas dinâmicas e no exercício, você sai preparado para fazer a prova. Até porque, como o conteúdo aumentou, já era o PMBOK por si só até a 6ª edição, ele tinha 800 páginas. Então, você ler 800 páginas não é uma coisa muito legal, até porque a didática do PMBOK em si também não é legal. Hoje está bem melhor, a 7ª edição. Então, o workshop sempre foi para encurtar a tua preparação e focar exatamente na tua capacidade que você precisa ter para passar na prova. Tá? E, felizmente, a gente tem hoje 100% de aprovação. Todas as pessoas que fizeram o workshop passaram na primeira tentativa. E a gente vai... o nosso desafio é manter isso nessa nova versão também. Tá certo? Então, gente, eu digo para vocês, gente, que as coisas estão mais digitais, estão mais dinâmicas, então essas competências elas vão aumentando exatamente para conseguir navegar e surfar isso no mercado, né, continuamente. Tá certo, gente? Então, é isso que hoje a gente precisa entender de conteúdo, tá? E eu falei, né, ele vai preparar vocês. Aí você fala assim para mim, Carlos, mas eu tenho que, além do workshop, eu teria que ler isso tudo? Gente, eu sempre digo o seguinte, eu hoje diria que não precisa. Mas tem pessoas que gostam de ler para ter mais confiança. Né? Na versão atual do workshop, antes de ter essa mudança, tinha muita gente que recebe o livro do CAPM e ainda lê o PMBOK. Mas, assim, é desejado, mas não é obrigatório. Tem gente que só faz o workshop, nem lê o livro e consegue passar na prova. Então, estou mostrando para vocês que tudo depende de vocês. Assim, é muito de cada um. Porque o workshop ele é cuidadosamente desenvolvido para focar no que é o conteúdo, nos exercícios, na dinâmica, para você fixar o que você precisa saber para poder passar na prova. É isso. Tá certo? E todas essas credenciais que o PMI tem, no mercado, todas têm cursos preparatórios. PMP, a disciplina o DSM, por aí vai, o Agile Coach, todos têm cursos preparatórios. Por quê? Né? Aí eu vou fazer só uma analogia. A gente já está indo para a parte final, que a ideia, gente, do preparatório é igual a autoescola e o Detran. E a certificação é igual a carteira de motorista. A gente prepara, vocês passam na prova, depois vocês vão para a prática. Tenho conhecimento, agora eu vou aplicar. E vai criando quilômetros rodados. Então é isso, essa experiência que vai dizer se você vai ser um péssimo, ruim, ótimo ou excelente gerente de projeto. Da pessoa da prática. A certificação é algo importante para o mercado, para o currículo, para a empresa, mas ela não é assim, eu tenho, vou ser o melhor. Não, mas você tem as competências de ser o melhor. Então depende única e exclusivamente de cada um de vocês. Tá certo? Bom, para vocês entenderem aqui um pouquinho aí dos números,
Em 2022, nós tivemos aí mais de 35 pessoas inscritas no modelo online, que ainda não é nesse formato novo. Eu falo assim, Carlos, quando que o online sai? Pessoal, a gente ainda não tem previsão. A gente vai fazer no modelo live, aula ao vivo, como se fosse um MBA live, em 6 aulas à noite. E aí, antes que surja alguma dúvida, a gravação vai ficar disponível para vocês pelo menos por 100 dias. Então, caso, Carlos, eu me inscrevi, mas eu faltei a aula 4. A gravação da aula vai ficar disponível, mas a gente orienta que vocês assistem a aula igual estivesse indo para fazer um MBA e para a faculdade. Ela vai ser só transmitida pelo Zoom e vocês vão ter 6 aulas ali. Nós já temos aí mais de 30 certificados neste workshop que a gente tinha até aí final do ano passado. Tá? Então, foram todos os alunos certificados fazendo o workshop e a prova. E a gente tem isso aí. Teve alguns, nesse número aqui, tem alguns alunos que também fizeram, antes da gente ter jogado aí em junho, já no formato online, em parceria com o PMI-DF, que aconteceu. Então, a gente tem mais de 30 certificados. Tá? Muito bem. Então, basicamente, gente, o que vai acontecer aí, que é o que a gente está aí lançando oficialmente hoje, vamos estar divulgando aí no mercado. O workshop preparatório 2023, ele vai começar dia 31 de janeiro, terça-feira, 19 horas. Mesma coisa, carga horária 24 horas, com aula e conteúdo, material em português, a prova vai estar em português, tá? Você vai ter um e-book que hoje está ainda, né, no formato de PMBOK sexta edição, mas que é parte da preparação da prova. Tá? Vai ter uma apostila com os 4 domínios atualizados, que é o que eu mandei para vocês aqui no mapinha, e a gente vai ter alguns exercícios simulados. Então, a gente deve ter aí um exercício de 30, 40 questões para poder exercitar. E a gente tem ainda 100% de aprovação. Tá? Então, gente, eu já indo para a parte final, eu deixo aí perdão, para que vocês possam aí acessar aí no Simpla, né, para quem tiver interesse para ver a data das aulas, como é que vai ser, né? A gente vai estar colocando para vocês aqui, quem tiver interesse, né, Matheus? A gente vai colocar agora um voucher para vocês aplicarem de desconto. Quem está presente hoje para a inscrição válida, né? Ainda hoje, o pessoal que está assistindo o webinar, tá? É uma condição exclusiva que a gente vai estar dando. O workshop também tem certificado de participação, tá? E tem toda aí a orientação para fazer a elegibilidade aí de cada um de vocês que tem o desejo aí de certificar aí 2023 como CAPM. Tá certo, gente? A Cláudia acabou de colocar aqui no chat, gente, as orientações para ter o desconto de R$200 em cima aí do valor do curso. E a gente usa aí a plataforma Simpla para fazer as inscrições. Ok, gente? Matheus, você consegue? Eu não sei se você consegue, mas vocês conseguem colocar, gente, por gentileza? Não sei se... vocês já colocaram, perdão, o Matheus já tinha colocado. Matheus está rápido no gatilho, como sempre. O link para o Simpla, que é esse QR Code que vocês estão vendo aqui. Tá? Gente, bom, a gente está aí com 1 hora e pouquinho já desde o início, 1h03 minutos. Eu queria só deixar aqui uma mensagem aí para a gente poder encerrar, que se tem aí se alguém pudesse ter falado isso para mim lá no início da carreira, eu teria realmente feito as coisas um pouco diferentes. Mas principalmente para os mais jovens, né, que entender essa capacidade aí de olhar para um contexto de uma organização e adaptar essas práticas, isso vai ser cada vez mais um fator crítico de sucesso para a organização, para você profissional e para a sua carreira. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, de habilidade que ainda é uma oportunidade profissional de fazer a diferença. Eu falo ainda porque eu não sei por quantos anos isso vai ser. Pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, alguém desenvolva alguma coisa que mude isso. Mas hoje, porque as empresas elas precisam de profissionais com esse conhecimento, porque, assim, para implementar uma estratégia, uma transformação, vocês imaginem hoje, voltando ao exemplo da Americanas, o que deve estar por vir pela frente de necessidade de ajuste, adequação e reconfiguração de processo no setor de varejo e de e-commerce no Brasil. O que é isso? Projeto, mudança, transformação. Só que aí, olha só,
você está pensando no e-commerce. O que a gente pensa no e-commerce? Tu vai entrar lá na Amazon, aí vai comprar ali um livro, ou vai comprar, sei lá, um smartphone, uma televisão, o que você quiser. Só que a gente não pode esquecer que dentro da plataforma do e-commerce, você tem uma cadeia de fornecedores com centenas, milhares de empresas que precisam também estar preparadas para conseguir atender os. Então, gente, o impacto disso é muito maior do que a gente possa imaginar. E isso eu estou dando um exemplo de um setor. Estou nem aqui entrando na questão de infraestrutura, startup, e aí, gente, aí o negócio fica monstruoso, gigantesco. Tá? Eu tive aqui, deixa eu ver se está aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver, está aqui. Gente, eu estou fazendo um treinamento e um estudo de metaverso e NFT, que eu também queria atualizar. Aí, ó, chegou aqui, meu óculos de realidade virtual. Chegou aqui, deve ter umas 3 semanas. Então, eu tenho um cliente que a gente está criando uma visão de user experience com realidade virtual. Então, eu comprei esse óculos para eu começar a entender como montar um projeto de realidade virtual com software, com integração, para poder proporcionar uma experiência de cliente, né, para a startup deles. Então, assim, gente, esse é o mundo de hoje. Tá certo? Então, eu queria, mais uma vez, assim, super de coração, agradecer a Maria Cristina, a Ana, o Matheus, a Cláudia, a todo o pessoal que tem mais confiança pelo convite. Vocês sabem que, para mim, é um prazer imenso sempre estar com vocês. Vocês são grandes amigos, grandes parceiros. E vamos em frente aí. Espero encontrá-los aí todos no workshop durante as aulas e ao longo do ano. E, gente, agora encerro aí a minha apresentação. Deixo o meu e-mail para vocês. O canal do YouTube já tinha passado, o LinkedIn, o Matheus colocou. Deixo aí. Abro agora para dúvidas aí para vocês aí, gente. Muito obrigado aí, valeu aí pelo bate-papo. Gente, o tempo está um pouquinho estourado, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que seria interessante, né? Aproveitar aí a presença do Carlos. Aí pode ficar à vontade, abrir o microfone. Enquanto o pessoal se anima aí, Cláudia, se já estava lendo alguns requisitos de vagas até para embasar esses nossos cursos preparatórios, certificações. E comparando a poucos anos atrás, cara, acho que uns 2, 3 anos atrás, hoje a gente já vê muitas vagas com pré-requisito ali da certificação CAPM, né? Então, assim, é uma coisa positiva que eu não via antes, quando eu comecei aí na área de projetos, 5 anos atrás, e que hoje eu já vejo, tanto na iniciativa privada quanto pública, né? Então, é uma certificação Matheus, que o mercado está reconhecendo. Não, bacana, Matheus, isso que você está falando, né? O exemplo que eu tive de 2020 era uma empresa privada, mas que tinha um contrato público, que o órgão público exigiu o CAPM para todo mundo que trabalhava com projeto. E isso é interessante, gente, porque o CAPM ele tem um caminho, até de ponto de vista de custo de investimento, muito melhor e mais em conta do que uma certificação PMP ou uma certificação em SAFe, que o custo é muito maior. Então, para o mercado, fica melhor, para o profissional também, e você tem um retorno ali no curto prazo. Acho que o grande barato do CAPM é esse, é o retorno que ele te proporciona no curto prazo. Pra vocês terem noção, teve um aluno, acho que o Matheus e a Cláudia devem lembrar disso. O aluno comprou o workshop, né, no modelo antigo, ele fez as aulas, na semana seguinte ele fez a prova e passou. Então, assim, para ele, esse aí foi um exemplo de ágil, né, na preparação e na certificação. Mas é o curto prazo aí que ela proporciona. Né? Claro, gente, que, por exemplo, um MBA que tem 18 meses, você tem 18 meses de estudo, e que o MBA também agrega valor, mas são 18 meses de estudo. Né? Então, eu acho que a certificação ela é um ponto de partida muito bom para você ter aquela base e seguir. Acho que a gente tem aqui uma mão... Tem um aqui, isso, o Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Eu cheguei do meio para o final, então acho que eu não peguei tudo, mas eu não sei se já perguntaram isso ou se já foi falado. Eu não tenho certificação alguma, eu conheci o PMI já tem um tempo, mas eu entrei nele só no ano passado. Ok. Também entrei no PMI IDF, aproveitei uma promoção de estudante, que eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão de projetos na FGV. E aí eu me interessei em dar continuidade nisso, porque eu trabalho na área, né? Apesar da gente não usar muita coisa como é o modelo do PMBOK, mas eu vi que as certificações podem me garantir um currículo, né? E aí a minha pergunta o caminho, eu vi várias pessoas falando sobre o caminho das certificações, né? Você até citou um pouco disso agora. O melhor caminho
seria começar pelo CAPM ou teria algum outro caminho assim para quem ainda está começando, né? Não só levando em consideração a questão do curto prazo ou longo prazo, mas de modo geral. Porque eu ouvi Rodrigo, é falar uma assim boa do pessoal pergunta. falar do PMP ou do Agile Sim, também, sim. né? Fazer ele antes, né? Assim, Rodrigo, é uma boa pergunta. Eu já devo ter respondido uma pergunta parecida com essa muitas vezes. Mas uma coisa que eu falo, exatamente, o CAPM é a melhor maneira de você começar. Então, respondendo, sim, é o ponto de partida. E, às vezes, eu tenho alunos que estão fazendo o MBA e eles perguntam, Carlos, eu dou conta de fazer o CAPM em paralelo ao MBA? Eu digo que sim, o CAPM dá. Só que, às vezes, tem alunos que são mais sênios e eles poderiam já até ir para o PMP. Mas, quando o aluno está nessa condição e está fazendo MBA, para o caso do PMP, eu falo, acaba o MBA primeiro e depois você vai para o PMP. Então, certifica depois. No caso do aluno que está fazendo uma pós e quer fazer o CAPM, aí dá conta, até porque o conteúdo da pós ajuda também a preparar para a prova. E como eu falei, né, no curto prazo é rápido você. Não dá. Assim, gente, tudo vai depender de esforço, de estudo, tem a parte chata, que é assistir às aulas, fazer os exercícios. Mas se comparado com provas mais difíceis, né, o tempo de preparação é muito menor. Você vai pegar, se preparou, fez a dinâmica, tá legal, passa. Nas outras, como o próprio PMP, não é bem assim. Você tem que ter mais tempo de estudo, dedicação, e, claro, a prova também é mais cara. Então, até tem o peso psicológico, que o custo da prova é tão caro que tu fala, pô, eu tenho que estudar bem, porque eu não posso errar, porque senão eu vou perder o dinheiro, né? Então, o CAPM, como ele tem um custo muito menor, ele também não tem esse peso psicológico na cabeça. Então, Rodrigo, respondendo a tua pergunta, sim, é a melhor maneira de começar, assim. Ok? Ok, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Fechamos, então, gente? Fechamos, né? Posso só mais uma, já que eu Fica à lembrei que eu ia vontade, claro, perguntar. A vamos lá. questão do prazo. O CAPM ou os certificados tem alguma duração? Ele é para sempre? Ou 3 tem anos. só a questão da manutenção, né, também? Isso, Rodrigo. Ele tem 3 anos de duração e quando vai chegando no final desse ciclo, você pode decidir renovar por mais 3, colocando lá o que o PMI chama de PDUs. São algumas unidades que você ganha aí, conquistando, sendo voluntário, sendo praticante, né, escrevendo artigo, dando aula, estudando, fazendo curso. E aí você renova por mais 3, tá? Então, é um ciclo desse. E, claro, você pode também, ao longo desse período, se certificar com outras credenciais. Não existe nenhum tipo de pré-requisito entre as credenciais do PMI. Tá certo? Fechou, obrigado. Professor Carlos, eu fiquei com uma dúvida, Luciana. Oi. Meu nome é Oi, Luciana. Luciano. Em relação à questão do workshop que você comentou, eu vi divulgado, assim, só me corrija se eu estiver enganada. Eu vi divulgado 2 workshops, um que era live e o outro que era online. E antes dessa explicação sua hoje, há uns 2 dias atrás, eu contratei o online, porque eu não sabia se havia diferença. Eu queria saber se eu tenho algum prejuízo de ter contratado o online, se ele não vai estar com preparatório adequado, quanto você comentou da live. Tá, vamos lá. É uma boa pergunta. Primeira coisa que eu vou te pedir, você manda um e-mail para a gente. Claudinha, você coloca, por favor, o e-mail para ela mandar para a gente aqui no chat. Sim. Mas eu vou dizer para você o seguinte, olha só. Você precisa saber o tempo que você está prevendo fazer o workshop, fazer a prova, tá? Aí eu vou te falar a minha opinião. Particularmente, eu acho que é mais negócio hoje, em janeiro, vocês fazerem o workshop que vai começar dia 31, porque vocês vão ficar 100% atualizados. Esse que você falou, você ainda pode fazer a prova nele, mas é o conteúdo que já está defasado, tá? Porque o PMI, ele está permitindo ainda, gente, aí vem um ponto de atenção, a gente não sabe até quando. No meu feeling, eu acho que 1º de janeiro vai acabar. Mas hoje você pode fazer na versão antiga ou nessa versão atual, que a gente está sendo aqui o primeiro a lançar no Brasil, essa que vai começar dia 31 de janeiro, tá? O conteúdo. Você pode fazer nas duas. Mas em breve o PMI vai falar, acabou o antigo. Então, assim,
Se você entender que eu quero estudar aí nas próximas semanas e fazer a prova o quanto antes, você até consegue, só que você vai fazer na versão antiga. Aí você fala, caso eu fiquei interessado em fazer o novo. Aí você manda um e-mail para a gente que a gente vai A gente colocar verifica você para aí você. a gente explica e adequa para você no conteúdo novo. E o conteúdo novo, Ah, gente, ele não existe em lugar nenhum, tá? Ele vai ser aulas ao vivo, tá? E aí, futuramente, que a gente não sabe quando, ele deve ser lançado aí online, tá bom? Ok? entendi. Então eu vou querer trocar mesmo, eu vou precisar trocar Tá. então. Tá. Manda um e-mail para a gente que a gente te orienta. Fique tranquilo em relação a isso. Você vai ter a opção de fazer o novo, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom, obrigado pelos esclarecimentos. Nada. Gente, alguém levantou a mão. Foi o Kelvin. Vamos lá, Kelvin. Elvin. Só uma dúvida que eu fiquei. A prova já pode ser feita no novo formato, né? Já na versão Pode, 7. pode, Perfeito. pode. Exatamente, eu tive a oportunidade de fazer a prova ainda no ano passado, mas eu falei, não, vou esperar chegar no ano que vem para já fazer a prova, porque eu sei que vai mudar de edição. Contratando esse workshop preparatório de certificação, esse que começa, né? Esse workshop que começa no dia 31. Aquele material que você falou de leitura complementar, ele já vai estar dentro do material também para a gente poder fazer a leitura dele? Não, então, vamos lá. A bibliografia recomendada são aqueles 6 livros, tá? Isso. O conteúdo do workshop é aquilo ali otimizado. Vai focar só no que você precisa saber. Então, você vai ter ali uma apostila com todo esse conteúdo que vai focar só no que você precisa fazer. Por exemplo, no antigo, o workshop e o PMBOK em, sei lá, 6 aulas. E o PMBOK tem 800 páginas. Então, ali vai focar só para você fazer a prova mesmo e passar. Agora, eu lembro que, para quem é filiado, você pode baixar aqueles 4 e o Standard Plus como filiado, você pode baixar e ter ele bonitinho à sua disposição para leitura. Tá certo? Inclusive, teria desconto no workshop também, né? Sendo filiado, sim. Você teria desconto no workshop, sim, também. Como filiado, também você tem desconto, sem dúvida. Tá? É bacana, assim, ter os standards para você, mas, assim, gente, é como eu falei, a ideia do workshop, que é encurtar esse tempo, porque se tu for pegar aqueles 7 livros e ler tudo, você vai gastar bastante tempo, né? É muito conteúdo. Então, o workshop, ele reduz, né, a tua preparação. Ele vai focar só no que você precisa saber para poder responder as questões e passar na prova. Tá bom? Interessante, interessante. Uma última pergunta, só para ficar bem claro Claro. mesmo. Com relação a, você falava das vantagens do PMP, do CAPM, a diferença maior também é a questão das horas que a gente tem que juntar para comprovar a PMP, né? Vamos lá, isso é uma pergunta boa. O PMP, e ele vai te exigir experiência, nos requisitos, você tem que ter o curso, que em vez de ser 23, é 35 horas e 4.500 horas de experiência. No CAPM é um ou outro. No PMP é um e outro, são os dois. Então, por isso que ele fala o seguinte, olha, para ser PMP você tem que ter experiência. Se não tiver experiência, não tem conversa. Mais ou menos essa que é a lógica. O Tem CAPM, se 8 você tiver só o meses. workshop, você passa. Você já está pré-aprovado para fazer a prova. Legal. Eu estou atuando como gerente de projeto aí dentro de um projeto do Ministério da Economia tem 8 meses já. Bacana. Eu falei, cara, eu preciso ficar de alguma forma aí. Aí eu já estava mirando para o PMP, mas eu falei, vai demorar para dar 3 anos, deixa eu me resolver com Eu o acho que é o PMP. seguinte, Kelvin, você pode fazer o CAPM, porque aí você já vai mudar o teu mindset para projetos. E assim, você já está com tudo acumulado. Quando você vê que bateu o requisito, você parte para o PMP. Só que aí eu vou te falar, talvez foi bom você ter feito essa pergunta. Para uma pessoa que é CAPM ir para o PMP, é muito mais fácil do que um que não é CAPM para o PMP de primeiro, entendeu? Porque o CAPM já tem conteúdo ali que vai cair na prova do PMP também, você já sabe. Mas Sem tem dúvida. isso. Tá? Isso é importantíssimo, isso que eu falei agora, tá? Ok? Bacana. Obrigado pela pergunta. Todas as perguntas foram boas. Temos mais alguma, gente? Só para... Deixa eu ver aqui. Acho que não. Claudinha, Matheus, agora estou com vocês. Podemos fechar? Podemos fechar. E a gente queria agradecer a presença de todos aí, prestigiar esse horário aí, Carlos, Matheus, principalmente, todos que puderam aqui ajudar. É isso aí. Eu acho que missão cumprida, né? Missão cumprida. A gente depois vai disponibilizar aí nos canais de comunicação, tanto o meu quanto o PMADF. Gente, um abraço para vocês aí, uma boa noite. Espero todo mundo aí no dia 31 aí, para a gente poder estar junto aí, trocar
essa experiência aí, gente. Matheus, Claudinha, obrigado, um abraço para vocês, a gente se fala. Boa noite, gente.